É isso aí, olha só, ontem foi também o Dia dos Pais, né? Em uma data tão bonita, onde a gente celebra o amor entre homens, os homens, na verdade, mais importantes da nossa vida, também fica um sinal de alerta. A gente precisa ficar ligado ao cuidado à saúde. Afinal, o medo de contaminação pela Covid-19 somou-se a outras justificativas históricas dos homens para evitarem consultas e também exames médicos. E é sobre isso que a gente conversa agora com o doutor Augusto Modesto. Ele é urologista e também mestre em oncologia e vai conversar com a gente agora, aqui brilhando no nosso telão. Doutor Augusto, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso TV A Revista. Oi, Raoni, como é que vai? Boa tarde a vocês, obrigado pela oportunidade. É muito bom estar de volta e falar para os seus ouvintes aí, ao vivo, sobre um tema tão importante. Tudo certo, doutor. É importante mesmo, né? Porque a gente precisa falar cada vez mais sobre a saúde do homem, né? Claro, a saúde do homem sempre foi, por questões históricas e culturais, né? Foi sempre negligenciada pelo próprio homem. E o homem, ao longo dos últimos anos, vem aprendendo a cuidar da saúde como a mulher já o faz há muito tempo, né? A mulher, ela tem esse cuidado de ir para o médico, de fazer os protocolos, de fazer os exames, e o homem precisa se espelhar nesse exemplo e correr atrás da sua saúde, porque isso faz com que ele viva mais e melhor. Doutor, o senhor falou, inclusive, desse processo histórico do homem de cuidar pouco da sua saúde, né? Na sua opinião, por que o homem é tão negligente, de forma geral, com sua própria saúde? Na verdade, Raoni, essas questões culturais, históricas, se a gente fosse falar aqui, a gente falaria durante horas, né? Mas o homem, por uma cultura patriarcal, né, machista, ele sempre acha que nada acontece com ele, que ele é forte em relação, ele é o sexo forte em relação à mulher, que ele não vai, pelo fato dele não estar sentindo nada, que ele não tem nenhuma doença, então ele vai empurrando com a barriga, muitas vezes até por medo, né, de ir ao médico e descobrir às vezes o que não tem, o que ele tem, mas não sente nada, né? Às vezes medo de fazer exames, né? Tempo, questão de corre-corre no dia a dia, então tem várias questões aí, né? Desde a parte do machismo, né? Da sociedade patriarcal que vivemos, né? Até mesmo o medo, a ansiedade, né? E aquela coisa de não saber o que eu tenho, já que eu não sinto nada, né? É bem por aí. É bastante complicado. Olha só os conceitos do machismo acabando impactando diretamente na comunidade masculina, como o machismo também afeta os homens e por que a gente precisa acabar com isso, né? Não é uma luta apenas das mulheres. Agora, doutor, com essa pandemia, piorou tudo, né? Muitos homens, inclusive, têm adiado exames. Mesmo com a retomada gradativa das cirurgias eletivas, tem sido baixa a procura das cirurgias. Também, mesmo com todo o protocolo de segurança, os hospitais têm uma queda da procura do público masculino. O que já era ruim ficou ainda pior nessa pandemia, né? Tá tudo ainda mais preocupante, né? Essa pandemia realmente veio, em relação a isso, veio piorar, né? Porque o homem ele já era negligente com a sua saúde e com a pandemia ele ficou mais em casa e não é nem só isso, ele comeu pior, né? Ele se alimentou mal, ele aumentou a ingesta de álcool, uso de tabaco, outras drogas, ele deixou de se exercitar, ou seja, o sedentarismo aumentou, né? E ele deixou de ir para as consultas que eram ditas de rotina, né? Exatamente por isso. Então, ele usou a pandemia como justificativa, entre aspas, para poder não ir ao médico. Isso aí vai trazer problemas para o homem no pós-pandemia, né? Eu não falo só a nível de doenças graves, como, por exemplo, câncer urológico, câncer da próstata, do rim, da bexiga, mas também sobre outras coisas. Tem homens que têm problemas com infertilidade. Então, se ele já não procurava antes, agora com a pandemia, ele ficou mais 5 meses utilizando essa justificativa. Tem homens que têm problema da libido, relacionamentos com a sua parceira, a parte de impotência sexual, ejaculação precoce, todos os temas e doenças que nós abordamos como urologista, tudo isso foi postergado, né? E ele está perdendo tempo com isso tudo. É importante a gente pontuar. Vou fazer o seguinte, ó.
Você que quer participar com a gente, principalmente você que é homem, já que a gente está falando da saúde masculina, participa com a gente via WhatsApp, o 7196260307 e outra, tá? Se não quiser se identificar, fala assim, Raoni, não fala meu nome, é anônimo que está enviando, que a gente nem se identifica, mas é importante que você possa tirar essa dúvida e que você se encoraje a procurar, na verdade, uma unidade médica para se cuidar, para fazer exames, para fazer consultas. Afinal, doutor, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 1.000 brasileiros, esse dado me deixa tão triste, 1.000 brasileiros têm o pênis amputado todos os anos por conta de falta de higiene. O que o senhor acha que precisa ser feito para mudar esse cenário? Porque falta de higiene deveria ser uma preocupação, melhor, a higiene, na verdade, deveria ser uma preocupação básica, não só dos homens, né, de todos nós. Isso aí, Raoni, é um problema, você está se referindo aos dados da sociedade brasileira em relação ao câncer de pênis, né? Isso. A gente precisa saber que nós vivemos numa região, a região norte e nordeste, né, tem um grande índice de pacientes com câncer de pênis ainda, infelizmente, no século XXI. É uma doença tão fácil de ser cuidada, né? Basicamente, é higiene e educação, informação, né? Isso que a gente não tem. Se você for ver no interior do Nordeste, no interior do Norte, né, você tem uma desassistência, uma falta de especialistas na área e pacientes ficam. Eu fiz o meu mestrado, foi exatamente em câncer de pênis, né? Então, a média do aparecimento da lesão até o tratamento adequado são de 8 meses. Ou seja, o homem fica 8 meses com aquela lesão no pênis, às vezes negligenciando um diagnóstico que poderia ser dado em 3, 4 dias e ser tratado idealmente, que é só a retirada dessa lesão. E aí, por esperar muito e perder o time, eles são, infelizmente, amputados. É bastante triste. E, doutor, eu nem vou tão distante, tá? Eu trago aqui exemplos práticos da minha vivência. Eu conheço amigos que têm, inclusive, instrução, que estudaram, tiveram um alto grau de escolaridade, que acreditam que após as relações sexuais, se eles porventura transarem sem preservativo, se eles colocarem bebida alcoólica, eles conseguem se precaver de algum tipo de doença sexualmente transmissível. E falam isso numa certeza absurda. Ou seja, a gente precisa conversar mais sobre isso, encorajar os homens a procurarem a unidade de saúde, a procurarem, a fazerem exames. E a ignorância, nesse caso, está matando a gente, né? Exatamente. Aí você tocou em duas coisas. Primeiro, a ignorância. E segundo, aquela coisa de achar que sabe tudo, que não vai acontecer nada com ele, que eu não sei se é um pouco de medo ou se é esse machismo que a gente falou lá atrás, que faz com que o homem ele não vá para o especialista. Olha, tem mais gente perguntando aqui através do nosso WhatsApp. Muito obrigado a você que participou. Doutor, eu quero saber o seguinte, meu nome é Paulo Duda, moro em Canavieiras. Quais são os principais sintomas de um câncer de próstata e a partir de quando eu preciso fazer o exame? Bem, Duda, é o seguinte, o câncer de próstata, ele na fase precoce, ele não dá sintomas, né? Isso é importante. Nós temos sintomas na hiperplasia prostática benigna, que é uma doença benigna, como o próprio nome já diz. A próstata, ela aumenta aos 40 anos, então você pode ter sim sintomas, mas o câncer na fase precoce não dá sintomas. E aí é que entra o grande problema do diagnóstico. O câncer, quando diagnosticado precocemente, ele faz com que você tenha um índice de cura entre 95% a 100%. Se você, por não sentir nada, não procura o especialista, você vai negligenciando aquele diagnóstico que poderia ser feito lá atrás. E quando você vai ver, você já perdeu o momento de cura e o câncer já não é mais o estágio inicial. Então, o câncer, voltando a falar, ele não tem sintomas, tá? O câncer de próstata, ele não dá sintomas. Os sintomas só aparecem na fase já avançada, metastática, onde a chance de cura já se resume, já é muito pequena. É uma doença silenciosa. O Oliveira Santiago, ele mora em Itabuna e pergunta o seguinte, doutor, é normal e muitas vezes acordar cedo para ir, ou melhor, acordar para ir ao banheiro todas as vezes, todas as noites eu estou passando por isso? Não é normal
Isso aí depende, primeiro, da ingesta líquida, né? Da ingesta de líquido que você faz à noite. A gente, como urologista, sempre recomenda que à noite, principalmente a partir dos 40, 45 anos, o homem ingira uma quantidade pequena de água. A ingestão hídrica, ela deve acontecer durante o dia, aonde ele se exercita, onde ele tem as atividades laborais, etc. À noite é feita para ser dormida e não para você ficar levantando para ir ao banheiro. Com a próstata em crescimento, você, claro, que quanto mais água você bebe à noite, você já tem uma dificuldade para urinar por causa da próstata crescida. Quanto mais água se bebe à noite, quando eu falo água, quando eu falo líquido, não é só água. Qualquer tipo de líquido, e aí tem gente que come muita fruta, melancia, melão, mamão, isso tudo tem muita água, né? Então o pessoal, não, eu não bebo água, eu só como metade de uma melancia, tá no mesmo, né? Então a gente recomenda o quê? Evitar o máximo a ingesta hídrica à noite para não ir ao banheiro 3, 4, 5, 6 vezes. Isso sim é que não é normal. Então a gente precisa ver quanto ele bebe de água. E outra coisa, se não bebe água à noite, vamos fazer uma avaliação da próstata. Será que a próstata está crescida? Quanto pesa a próstata? A próstata pesa até 30 gramas, é o tamanho de uma noz. Então, ao passar dos anos, a partir dos 40 anos, existe esse crescimento, né? E aí você pode estar com uma próstata de 50, 60, 70, 200 gramas. E aí, é claro, você vai ter uma dificuldade de urinar, você vai urinar de forma incompleta e você vai ter que levantar 3, 4, 5, 6 vezes, às vezes 10, todas as noites. Doutor, muito obrigado, doutor Augusto Modeste, e até a próxima, que a gente precisa conversar muito mais sobre isso, beleza? Obrigado, Raoni, você, obrigado aos ouvintes aí, estamos à disposição. Isso Um aí. abraço. Olha, e você que tem um amigo, certo? Que vai fazer o exame de próstata, por exemplo, incentive ele, encoraje ele, pare de pirraçar, de provocar. Precisa sim incentivar o seu amigo, porque isso também é um gesto bacana, um gesto de amor.